Se por acaso você não domina a arte de persuadir e convencer pessoas, você vai ficar para trás. No mundo atual, meu amigo, é obrigatório compreender isso se você quer ganhar mais, ser mais influente com seus amigos e até mesmo em relacionamentos. E é por isso que, neste vídeo, eu quero te ensinar estratégias de persuasão que são aplicadas pelos maiores comunicadores e líderes, inspiradas na forma como entendem a mente humana. Você está prestes a desvendar segredos que poucos conhecem. Antes de começarmos, um aviso importante. Use isso com responsabilidade. Existe uma linha muito tênue entre persuasão e manipulação. Se você não quer estragar sua imagem sendo visto como um manipulador, não abuse. Rudyard Kipling já nos alertava. As palavras são, sem dúvida, a mais poderosa droga usada pela humanidade. E você está prestes a aprender a dosá-las. Para começar, vá até os comentários e escreva: "Eu quero dominar a arte da persuasão." Agora, vamos mergulhar. Para aprender a persuadir, a gente tem que entender como as pessoas funcionam. E os grandes mestres da comunicação compreendem isso muito bem. Eu quero que você entenda 3 coisas fundamentais antes da gente entrar nas estratégias. Primeira coisa, pessoas odeiam receber ordens de quem não está acima delas. Exigir é inútil. Segunda coisa, pessoas são essencialmente egoístas e são levadas primeiro pelo ganho pessoal. Não quer dizer que as pessoas são malvadas e sempre egoístas com tudo, mas elas tendem a olhar primeiro para si, depois para o próximo. Terceiro, pessoas são diferentes. Tratar todos da mesma maneira muitas vezes não é o recomendado para persuadir alguém. Muitas pessoas ignoram esses princípios básicos da psicologia humana, mas eles são a base de qualquer interação bem-sucedida. Entendendo isso, vamos para a primeira estratégia. Descubra o que as pessoas querem e ajude-as a conseguir isso. Como assim? Eu tenho que entender o que as pessoas querem para persuadir elas. O que é que isso tem a ver? Porque não é assim, meu amigo. Os grandes persuasores estão constantemente se perguntando: o que você quer? E por que eles fazem isso? Porque ao saber o que as pessoas querem, isso vai facilitar persuadi-las. Como é que isso se aplica na prática? Não assuma que todas as pessoas pensam como você. Pense em uma situação em que alguém estava em uma posição de desvantagem, mas conseguiu virar o jogo ao identificar o verdadeiro desejo do seu interlocutor. Em vez de tentar impor sua vontade, essa pessoa ofereceu o que o outro realmente queria. Por exemplo, em vez de dizer "pare de me incomodar", ela poderia ter dito: "Eu sei que você busca uma solução para X problema, e eu posso te ajudar com isso." Estudos mostram que a escuta ativa e a identificação das necessidades do outro são cruciais para construir pontes de comunicação. Se você não sabe o que as pessoas querem, como é que você vai persuadir elas? A estratégia que eu quero que você faça é a mesma que os grandes persuasores fazem. Pergunte para as pessoas o que elas querem, mas não pergunte do nada o que você quer. Isso não funciona muito na vida real. Eu sugiro fazer perguntas abertas. Perguntas abertas são aquelas perguntas que são impossíveis de serem respondidas com sim ou não, e sim, dão uma margem para a pessoa opinar. E nessa opinião, ela vai revelar algumas informações dela, querendo ou não. Em vez de perguntar se a pessoa gosta de alguma coisa, pergunte: o que você acha sobre essa coisa? Qual a sua opinião sobre isso? A pessoa vai expor algumas informações dela, e com isso, você vai descobrir o que ela talvez queira na situação atual. Entendendo isso, vamos para a segunda estratégia, que é complementar a primeira. Utilize o egoísmo da pessoa e não a gratidão. Agora que você sabe o que a pessoa quer, você vai utilizar isso como argumento de persuasão. Ao sugerir algo, ao tentar impor uma ideia sua, faça questão de mostrar o que a outra pessoa ganha com isso. E o ganho tem que ser egoísta, tem que ser alguma coisa especificamente para a pessoa. Não é porque você enxerga isso como ganho que a outra vai enxergar. Pense em uma situação em que alguém estava em perigo e conseguiu se salvar, não apelando para a compaixão, mas mostrando o benefício egoísta que o outro teria em mantê-lo vivo. Por exemplo, em vez de dizer "não me mate, por favor", a pessoa poderia ter dito: "Se você me mantiver vivo, eu posso te dar algo de valor que você não conseguiria de outra forma." Pessoas bem-sucedidas sabem que apelar para o interesse próprio é um dos motivadores mais poderosos da ação humana. O que a maioria das pessoas faz, não nessa situação extrema, mas numa situação cotidiana, é apelar para a gratidão. Me ajude porque é a coisa certa a fazer. Faça isso porque é bom. Isso não convence as pessoas. Você tem que mostrar o que ela ganha. Ao pedir alguma coisa, primeiro observe o que a pessoa quer. Você tem que fazer perguntas e descobrir o que ela quer. Ah, ela quer ficar sem trabalhar o dia todo? É isso que ela quer? Então você utiliza isso como sua persuasão. Por exemplo, você tem um trabalho para entregar e seu amigo não quer fazer, está enrolando. Você fala:
Cara, se você fizer isso agora, exatamente nesse momento você vai poder ficar a semana inteira só de boa, relaxando, sem se preocupar com nada, e vai se livrar dessa dor de cabeça absurda que é esse trabalho aí que está enchendo o nosso saco. E você vai ficar só de boa, cara. Então é muito melhor fazer agora do que deixar para depois. Perceba que você utilizou o egoísmo dele, a vontade de querer ficar de boa, só na preguiça, porque você identificou que essa pessoa quer ficar de boa. Você utilizou a primeira estratégia de descobrir o que ela quer para depois usar o egoísmo dela. Em vez de você falar coisas como você tem que deixar de ser assim, você tem que fazer porque senão vamos nos ferrar todo mundo, use mais o egoísmo possível dela. Isso é muito convincente. Os grandes persuasores, ao convencer alguém, fazem sempre questão de mostrar o que a outra pessoa ganha. Diferente de quem apela para a moralidade ou o certo a se fazer, eles entendem o egoísmo das pessoas e não a gratidão. E além de tudo, é muito importante entender o núcleo da persuasão e da influência, de como realmente convencer uma pessoa. Os grandes pensadores sempre souberam que a natureza humana é complexa, e a persuasão eficaz reside em compreender suas nuances. A terceira estratégia é: adapte sua comunicação de acordo com a pessoa com quem você fala. Pense em uma cena marcante, onde um comunicador habilidoso se viu cercado por um grupo de pessoas com uma linguagem e cultura muito diferentes. Em vez de impor seu próprio estilo, ele adaptou sua fala, seu tom, suas referências para se conectar com eles. Ele não falou de forma nobre ou erudita, mas sim de uma maneira que o grupo pudesse entender e se identificar. Ele fez uma piadinha que o pessoal gostou, e isso gerou conexão. Sem perceber, ele utilizou o gatilho mental da afeição. Nós, seres humanos, tendemos a gostar de pessoas parecidas com a gente e de sentir uma distância de quem é diferente. A afeição é um gatilho poderoso. Tentamos nos conectar com o outro mostrando que não somos tão diferentes assim, que nos entendemos. Um exemplo que sempre trago aqui. Imagine que você foi fazer um intercâmbio no Japão e você não fala japonês direito ainda. Você está completamente perdido, não sabe fazer muitos amigos lá, está bem difícil. E do nada, na sua sala de aula, você encontra um brasileiro. Esse brasileiro, querendo ou não, vai se aproximar muito de você, porque vocês falam a mesma língua, vocês vêm do mesmo lugar, vocês conhecem como é a sensação de estar sozinho no Japão. Então vocês têm muita coisa em comum. Perceba, ele é tão estranho quanto um japonês se você colocar no papel. Mas mesmo assim você se aproximou dele, um estranho, porque tendemos a gostar de pessoas parecidas com a gente. E isso tem vários níveis. Pode ser nacionalidade, pode ser gosto musical, gosto das mesmas séries, talvez vocês façam o mesmo trabalho. Alguma semelhança vai fazer conexão. Essa é uma decisão que você não pode adiar se quiser construir relacionamentos mais fortes e influenciar de verdade. Ao identificar o jeito da pessoa de falar, os gostos dela, você se torna muito mais persuasivo se você meio que replicar isso de uma maneira natural e sem forçar muita barra. Por exemplo, imagine uma senhora que foi para um médico e esse médico não entende nada de persuasão. Ele fala como todo mundo do mesmo jeito. E a senhora fala: "Ah, eu estou doente, estou sentindo uma dor nas costas, está bem difícil." E o médico fala termos difíceis. "Não, mas veja bem, você tem que perceber que as suas vértebras..." A velha fica tipo: "Quê?" Se ele fosse mais persuasivo, ele utilizaria palavras muito simples e palavras com que aquela idosa estivesse acostumada. Talvez expressões populares, talvez uma maneira antiga de falar. Isso gera muito mais conexão e ele vai se tornar uma pessoa mais persuasiva. Ou seja, ao identificarmos que a pessoa com quem estamos lidando se parece com a gente, ela tende a ouvir melhor nossos comandos e sugestões. Esse comportamento provavelmente veio dos nossos ancestrais, para identificar mais facilmente pessoas da nossa tribo. Como as pessoas eram muito parecidas em relação a costumes nessa época bem ancestral mesmo, era muito fácil de identificar quem era da sua tribo e quem não era. Então, provavelmente esse mecanismo de gostarmos de pessoas como nós veio daí. E o quarto ponto de persuasão é: não exija nem mande, sugira. Tendemos a rejeitar ordens de pessoas iguais a nós e obedecer somente à autoridade. Por exemplo, se um chefe seu fala para você fazer alguma coisa no seu trabalho, você vai fazer. Você vai fazer o quê? Você vai dizer: "Não, eu não obedeço ordens"? Você vai fazer. Mas se uma pessoa aleatória na rua fala: "Ei, compra isso aqui agora", você não vai comprar. Muito provavelmente você vai ficar: "Sai daqui, seu otário." O cara chega totalmente aleatoriamente na sua frente e obriga, manda você comprar algo. Claro que você vai rejeitar, porque temos essa tendência de rejeitar ordens. Pessoas bem-sucedidas sabem que a autonomia é um valor humano fundamental, e respeitá-la aumenta a probabilidade de cooperação. Os grandes persuasores compreendem muito bem isso, e ao persuadir alguém, eles não falam "faça isso", eles sugerem. Claro, primeira coisa, não adianta só você sugerir.
Você tem que ter seguido esses 3 passos anteriores. Uma vez esses passos estando seguidos, você vai sugerir algo. Em vez de falar, faça isso, fale, que tal se você fizesse isso? Não seria melhor para você se você fizesse aquilo? Eu posso estar enganado, mas eu acredito que isso pode ser um pouco melhor. Isso é muito importante porque dessa forma você joga a responsabilidade e o poder de escolha para a pessoa. As pessoas adoram sentir que estão no controle. Elas adoram sentir que eu estou escolhendo isso aqui porque eu quero. Então, se elas percebem que você está influenciando-as ou está tentando mandar nelas, elas vão rejeitar. Por isso, jogar a responsabilidade para elas é excelente. Esse tipo de abordagem também foi muito utilizado em áreas de liderança e até mesmo militar. Segundo estudos sobre estratégias de comando, a sugestão, em vez da ordem direta, oferece mais liberdade para as pessoas agirem de acordo com a situação, sem se sentirem limitadas por comandos estritamente específicos. Isso facilita, e muito, a movimentação e a fluidez das ações. E a mesma coisa pode ser aplicada na persuasão e na influência. Primeiro, nós adoramos nos sentir no controle. Claro que você vai ter uma ordem em instituições formais, mas estamos falando aqui de contextos sociais, como você está em uma entrevista de emprego, você está falando com seus amigos, está convencendo alguém a fazer alguma coisa. Os grandes pensadores sempre souberam que a liberdade de escolha é um pilar da dignidade humana, e a persuasão respeitosa a valoriza. Você chegou até aqui porque busca mais do que apenas conversar. Você quer convencer, influenciar, liderar. E o segredo, como vimos, não está em truques vazios, mas em uma compreensão profunda da natureza humana. Descobrir o que as pessoas querem, usar o egoísmo delas a seu favor, adaptar sua comunicação e, acima de tudo, sugerir em vez de exigir. Comece a aplicar essas estratégias hoje mesmo. Escolha uma pessoa com quem você quer melhorar sua comunicação e tente identificar o que ela realmente quer, ou adapte seu jeito de falar para se conectar melhor. Inscreva-se neste canal para mais conteúdos que desvendam os segredos da comunicação e do carisma. Deixe nos comentários. Eu vou persuadir com sabedoria.